Programa Música na Escola, que eu tenho muito orgulho. Legal, cara. Esse programa esse projeto foi aprovado e já foi pro prefeito sancionar. A gente tem conversado muito, eu e ele até brinca comigo, ele fala, eu tô sem dinheiro e você me arruma mais problema, mas assim, isso tem que ter. Pô, você falou de música agora, sabe o que eu lembrei, cara? Na minha infância, as escolas tinham bandas, aquelas bandas Exato. marciais, cara. E que eram as Pô, era bandas que a gente maneiro desfilava. demais, a gente ia treinar Exato. pro 7 de setembro. Então, Cara, era sensacional. a intenção é essa, é que isso volte. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EscudoCast Segurança Escolar Levado a Sério. Hoje, o nosso tema é Segurança Escolar e o alcance das câmaras municipais. E o EscudoCast Segurança Escolar Levado a Sério é oferecido pela Seidel Automação Residencial e Cortinas. Desde 2014, a Seidel entrega soluções inteligentes e personalizadas para transformar a sua casa em um ambiente seguro, funcional e conectado. Automação, controle de acesso, sonorização e muito mais, sempre com a tecnologia que protege e traz conforto. Acesse o Instagram @seidel.brasil e conheça a inovação que transforma o seu dia a dia. E para ter a honra de participar com a gente desse episódio tão importante, eu apresento a vocês o nosso convidado de hoje, o vereador André Jacaré. Muito obrigado por ter vindo do município de Cabo Frio. Se você estiver nos assistindo de um outro estado, aqui nós estamos falando do Rio de Janeiro. Jacaré, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por participar com a gente desse episódio para falar de um tema tão importante. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você, como você disse, sobre um assunto tão importante, que é a segurança nas nossas escolas. Segurança dos nossos alunos, nossas crianças e adolescentes. E vamos bater esse papo aí e com isso criar novas ideias aí, se Deus quiser, para que esse desenvolvimento dentro da segurança escolar seja maravilhoso, né? A gente sabe que o cenário da segurança nas escolas, né, o que vem acontecendo, é muito importante a gente tratar isso para elevar o nível de consciência das pessoas. E aqui nós estamos sempre trabalhando com convidados para entregar o melhor para você. O nosso papo aqui é muito cirúrgico. O aumento da violência nas escolas, ele tem aumentado consideravelmente. A gente tem notado, acompanhado isso. Isso é muito grave, é muito sério. E aí eu já começo trazendo um tema de reflexão para você passar para a gente um pouco o que vocês pensam na condição de parlamentar municipal quando você percebe o aumento dessa insegurança dentro das escolas. Valci, ao meu entender, hoje, principalmente na Câmara de Cabo Frio, existe uma harmonia muito grande entre os vereadores. E com isso, quando se coloca na tribuna ou até mesmo em uma discussão ali, os projetos eles têm a relevância dentro do parlamento e com todos os vereadores preocupados. Então, assim, ao meu ver, tem que existir uma união para que se criem novas ideias, novos projetos de leis, indicações, para principalmente qualificação da segurança municipal para as escolas e para que com isso a gente tenha o mínimo possível de eventos de violência dentro das escolas. A gente acompanhou agora há pouco tempo, eu vi uma briga na saída de uma escola em Cabo Frio. Então, assim, acho que tem que ter a presença da Guarda Municipal. Com tudo isso, a gente precisa desenvolver novos projetos. Hoje eu vim aqui para conversar com você justo para isso. Eu quero sair daqui com a minha mente bem mais aberta para que eu possa levar novas ideias para a Câmara. Pô, muito legal você falar, cara, que já tem o apoio na Câmara Municipal, porque isso é fundamental. Não adianta, a gente sabe muito bem, o público que está nos assistindo sabe que um vereador sozinho não consegue resolver um cenário como esse, por exemplo, da questão da insegurança nas escolas. Você tocou num episódio que aconteceu aqui em Cabo Frio, teve uma outra situação que um garoto entrou também para tirar satisfação com a namorada ou com a ex-namorada, e aí a Guarda Municipal chegou e, graças a Deus, conseguiu intervir.
É muito importante a atuação da Guarda Municipal, é muito importante as medidas de segurança que os municípios adotam para a segurança do espaço pedagógico, mas a gente trabalha muito a questão do cenário dos protocolos de segurança. Tem que ter um protocolo. Exato. Porque a questão que fica desse cenário, para a gente trazer um cenário bem próximo do que aconteceu aqui na cidade, é como que aquele garoto entrou na escola, se ele não era aluno ou não era um funcionário da escola. Então, esse controle de acesso, a gente chama muita atenção para isso, né? Então, é muito importante a gente entender que o caso do agressor ativo, quando ele tem a intenção de fazer, ele não dá espaço, não dá tempo para uma intervenção das forças de segurança. Infelizmente, a gente sabe disso. E você como avalia esse cenário diante do aumento de casos de ataques pelo Brasil e na própria segurança do município, da onde você é o parlamentar? Hoje, ao meu ver, infelizmente, a gente não tem um contingente suficiente da Guarda Municipal para que possamos cuidar de todas as escolas. São muitas escolas e com isso traz essa insegurança. Eu acho que deveria ter mais agentes dentro das escolas, né? Sim. Nas entradas. Eu já conversei um pouco com você sobre essa questão, você é um entendedor dessa área e acho que tem que ter alguém para coordenar isso, que possa treinar a Guarda Municipal para que eles estejam preparados para que em alguma situação, algum evento em que algum adolescente ou até mesmo qualquer outra pessoa, como você disse, que não faça parte ali, né, da convivência escolar, não entre na escola e não consiga fazer nada disso. Só que foi o que você disse, se ele entrar até a chegada da guarda, até a chegada da polícia militar, pode já ter acontecido coisas horríveis, como já aconteceu em outras escolas, né, no país, e com isso, sem essa presença, se cria uma insegurança. E hoje a criminalidade crescendo ao entorno das escolas, isso piora muito mais, né, porque a facilidade do acesso ao armamento e assim, muitas das vezes os adolescentes vangloriando os traficantes, vangloriando essas pessoas, né, que não deveriam fazer parte da sociedade, ele acaba tendo acesso a um armamento, entrando na escola com uma arma e com isso fazendo o que já aconteceu aí, tirando a vida de outras crianças, de professores, e esse preparo tem que ser para todos, né? Em uma conversa contigo você falou, todas as pessoas da escola têm que estar preparadas para que em um evento desse possam se defender da melhor forma. Qual é o efetivo hoje da Guarda Municipal? Você teria esse número em guarda? Eu não tenho o número exato, mas eu tenho certeza que não é um efetivo suficiente para isso. E são muitas escolas também, né? Há pouco tempo teve, inclusive eu participei disso no governo anterior, a questão do plano de carga e salário, né? Sim. E depois que foi aprovado, com isso, os horários, parece que quando o atual governo assumiu, não batiam e com isso teve um déficit muito maior do efetivo na rua. Sim. Agora parece que isso foi resolvido, mas eu acredito que vamos ter que contratar bem mais agentes da Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem atuado de uma forma muito bacana na cidade, eles ajudam muito na questão da segurança pública, né? E eu sou um cara que sou muito a favor da questão de armar a nossa guarda, Sim. Lógico que com responsabilidade, mas eu sou a favor, eu acho que é necessário, eu acho que com preparo isso vai somar muito para a segurança da nossa cidade. Cabo Frio vem crescendo muito, principalmente no segundo distrito, a parte de Tamoios, e meio que de uma forma desordenada. Hoje, inclusive, tivemos na sessão da Câmara uma discussão sobre isso. Então, para se ter uma noção, hoje Cabo Frio, se não me engano, tem uma média de 160 escolas. E com isso, a gente tem um déficit absurdo de escolas, quantidade enorme de alunos fora da escola, porque, infelizmente, vem abandonado há muito tempo e não se construiu. Várias pessoas vindo para Tamoios, gente de tudo quanto é parte, principalmente do Rio, parte da Baixada. Muita gente vem de lá para cá porque quer morar em Cabo Frio, sabe que é um lugar bacana de se morar, ali próximo à praia. Porém, a gente não está tendo a estrutura suficiente para isso. E foi até dito hoje pelo antigo secretário de Educação que se deixou uma bomba realmente para o atual governo, que em 8 meses tem que dar o jeito para poder construir várias escolas e atender essa demanda de alunos. Então, assim,
A gente tem esse problema do déficit de escola, a gente tem o problema do déficit de guarda municipal, e é o que a gente está conversando aqui. Precisaria, pelo menos, preparar essas pessoas de dentro da escola, os próprios funcionários, para que eles ali pudessem, de alguma forma, agir, né? Lógico que treinados e sabendo o que estão fazendo, para poder salvar a vida dessas crianças caso aconteça algum evento desse tipo. É tudo que possa trazer alguma barreira para impedir, ou pelo menos para mitigar, para minimizar os danos provenientes desse tipo de ação violenta nas escolas, é pertinente, é viável. Você tocou num ponto aí em relação à questão de armar a Guarda Municipal. Eu sempre fui a favor de armar a Guarda Municipal. Tem muita gente que ainda carrega ainda um sentimento que fala, Guarda Municipal armado, mas veja bem, não tem isso. Não é entregar a arma de fogo na mão do guarda municipal e falar assim, ó, agora você dá o teu jeito aí, eu sei que você não sabe mexer, vai no YouTube, pesquisa, a arma é sua. Não é isso. As regras que já estão estabelecidas em lei para que isso aconteça. O prefeito lá assina um convênio com a Polícia Federal e a partir daí tem que criar uma corregedoria, uma auditoria, plano de carreira, Exato. tem que ter um treinamento específico dentro de uma unidade de polícia para o guarda municipal. Então, a partir desse momento, o guarda municipal ele vai estar preparado para trabalhar armado. Hoje, todos os guardas municipais têm direito ao porte de arma de fogo desde que o prefeito assine convênio com a Polícia Federal e cumpra todos esses requisitos. E isso é muito bom porque a população ganha com isso. A população ganha. Exatamente. Você imagina, o guarda municipal hoje armado, ele pode atuar em pequenos delitos. Ele está preservando ali o patrimônio público, e aí aquele tráfico de drogas que acontece na praça pública, você vai lá com a sua família, tá, o guarda municipal ele pode ir lá intervir. Você sabe que nos Estados Unidos, uma das ocorrências que os policiais mais temem nos Estados Unidos é as ocorrências que envolvem violência doméstica. Porque justamente nos Estados Unidos a facilidade de se ter uma arma de fogo é muito grande. E geralmente quando as forças policiais chegam a esses locais, né, que estão imbuídos de uma violência doméstica, eles são atacados por esses homens. No Brasil, você acha que hoje é difícil ter uma arma de fogo no Brasil? Sem dúvida que não. E aí o guarda municipal vai atender uma violência, uma ocorrência de Não pode Maria nem da Penha. se defender, como vai E defender daqui a alguém? pouco lá, o agressor lá da mulher está armado e o guarda municipal não consegue defender a própria vida. Tem que Então, Desculpa, não. tem que lembrar as pessoas que são contra o armamento da guarda de que a polícia militar, quando o policial ele passa, ele não está preparado para andar armado. Exatamente. Então, o guarda municipal é a mesma coisa, ele vai passar por um preparo assim como o policial militar passa, pela academia ali, e a partir daquele momento ele tem um preparo psicológico, ele vai passar por vários tipos de exames para que depois se entregue uma arma para ele. Ninguém, como você falou, vai pegar uma arma, vai entregar para o guarda e ele vai para a rua. Então, não vai ser diferente. Para mim, a guarda municipal é a polícia municipal e a polícia militar é a polícia estadual. Então, eles trabalhando junto, em conjunto, pode ter certeza que a segurança vai aumentar muito mais. E vai somar muito para o município, não tenha dúvida. Você, cidadão que está nos assistindo, isso já é uma realidade em muitos estados pelo Brasil, onde a Guarda Municipal já atua armada. Né? Nós temos uma lei, se eu não me engano, de 2019, que é o Sistema Único de Segurança Pública, né? Que ele já unifica as forças de segurança para trabalhar em parceria, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. E isso é fundamental, tirar isso do papel e fazer realmente acontecer. A sociedade como um todo vai ganhar, não tenha dúvida disso. Até você que talvez seja contra esse tipo de medida, você vai ser beneficiado também. Sem dúvida. Por essa ação. Mas hoje, Jacaré, você acredita que as pessoas precisam aumentar o nível de consciência em relação ao cenário da segurança nas escolas, principalmente gestores, os donos de escolas, os diretores de escolas, para que eles possam entender com mais profundidade o que está acontecendo nesse cenário e o que precisa ser feito para evitar que novos casos de violência aconteçam e caso ocorra algum tipo de ação violenta, quais são as medidas que a escola precisa adotar para mitigar ou minimizar os danos desse tipo de ação violenta? Então, eu acho que os poderes precisam, de alguma forma, levar essa obrigação para as escolas, para todas elas. A gente, quando deixa os nossos filhos, eu tenho um de 8 e um de 9 anos, quando a gente deixa eles nas escolas,
a gente sabe que é a segunda casa, a gente quer ter a tranquilidade de poder trabalhar e saber que nossos filhos estão aprendendo ali com professores preparados e que nós vamos buscar nossos filhos sãos e salvos na escola para levar eles para casa novamente. Então, a consciência dos donos de escolas particulares, da parte da escola pública, ela vai ter que existir de alguma forma para se preparar. Tem que ter pessoas que entendam do assunto. Foi o que você mesmo já me passou, que já existe uma lei para ser aprovada no Senado, e através dessa lei, que seja sancionada pelo presidente, seja aprovada lá, e que através disso eles procurem pessoas capacitadas para que qualifiquem todos os funcionários das escolas e, lógico, o poder público também fazer sua parte, colocando ali a guarda municipal, se não puder colocar a viatura, que coloque um guarda municipal para cada escola. A gente sabe que não é simples, a gente sabe que isso não vai se resolver do dia para a noite. A gente tem um caminhão de problemas para se resolver na nossa cidade, que é uma cidade com aproximadamente 250 mil habitantes. Você imagina que tem cidades aí que tem 2, 3 milhões de habitantes. Então, assim, não é uma coisa que vai resolver do dia para a noite, mas tem que ter essa união. O governo federal precisa se mover, o governo estadual e municipal trabalhar em união para que leve essa segurança e que os pais de alunos tenham essa tranquilidade. Não é simples, tem escolas dentro de comunidades, tanto particular quanto pública, que a gente sabe que é rodeada, como eu disse, de pessoas que são envolvidas com a criminalidade. Então tem que se combater essas pessoas, tem que se combater essa questão da violência doméstica, como você falou, e tem que ter essa preocupação com as escolas, que é a segunda casa dos nossos filhos. Exatamente. Você que está nos assistindo aqui, você que é pai, mãe, responsável, você está lá com seu filho na escola, você não quer ter de forma alguma, ninguém quer isso, ter o desprazer de em algum momento receber uma ligação e alguém te informando que algo terrível aconteceu na escola onde teu filho estuda. Você não quer ter esse desprazer. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque a gente precisa fazer você entender que a segurança escolar é muito mais do que se imagina. Não adianta ter muro alto, não adianta cerca elétrica e câmeras de segurança e as pessoas estarem dentro das escolas despreparadas para lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de evento. Nenhuma das escolas no Brasil que foi atacada por agressores ativos, elas esperavam que isso fosse acontecer. A gente não pode dizer o mesmo nos Estados Unidos, por exemplo. Ah, mas por que que nos Estados Unidos... você está dizendo que nos Estados Unidos eles esperam que isso vai acontecer em algum momento? Sim. Sabe por quê? Porque eles treinam antes. Nos Estados Unidos é obrigatório o treinamento de 7 a 8 vezes por ano nas escolas em tempo de paz, justamente para se precaver, se prevenir de atos violentos. Então, em qualquer ocasião onde ocorra um ato de violência, um ataque por agressor ativo, por exemplo, toda a comunidade ali já sabe exatamente o que fazer porque houve esse treinamento anteriormente. Então é essa conscientização que a gente quer trazer para o nosso país e mostrar que os casos de ataques violentos nas escolas já deixou de ser um fato isolado e virou uma recorrência. E isso nos move a fazer alguma coisa para tentar contribuir com a sociedade, com a comunidade escolar, com os profissionais de educação, com as crianças, com os adolescentes que estão morrendo na mão de agressores ativos, e a gente precisa fazer alguma coisa. É ou não é, Jacaré? Exatamente. Você está comentando sobre a questão dos Estados Unidos, com todo esse preparo, com tudo isso, a gente vê vários eventos nos Estados Unidos de adolescentes que entram nas escolas armados, como você disse lá, o acesso à arma é muito mais fácil, e matam outras crianças. Então você imagina que lá, eles preparados, esses eventos acontecem, e muitas das vezes, mesmo com esse preparo, eles não evitam que aconteçam mortes. Então, assim, a gente hoje não tem preparo nenhum dentro das nossas escolas e, assim, entregue nas mãos de Deus. Graças a Deus que não tem acontecido eventos desse tipo, né, principalmente aqui na nossa cidade. Mas é o que você falou, a gente não pode ficar esperando, a gente tem que se prevenir para que, se caso aconteça, não se torne uma tragédia, né? Porque, assim, o que já vimos acontecer em algumas escolas do Rio, em escolas lá do Sul, é uma coisa muito triste. Pessoas que entram na escola e tiram a vida de crianças que estão ali sem nem sequer saber o porquê que estão levando um tiro, que estão levando uma facada. Então, assim, é uma coisa absurda, é tenebroso demais. E esse cenário
que acontece, é importante os profissionais de educação terem treinamento anteriormente, porque até a forma de passar uma informação, ela pode, num efeito de cadeia, contribuir para outros fatos, né, que possam acontecer. Por exemplo, aconteceu numa escola em São Paulo, que foi atacada por um agressor ativo, e alguém da escola mandou um áudio no grupo dos pais, apavorado, dizendo que a escola tinha sido atacada e que alguma coisa terrível tinha acontecido. Imagina você, pai, você é um responsável, seu filho está lá na escola e você escuta um áudio desse. E aí você não sabe se o teu filho está morto, se o teu filho está precisando de ajuda. Desesperador. Como vai ser o ponto, o seu deslocamento de onde você está até a escola. Você imagina, você não vai ter paciência para esperar a senhora de idade atravessar a rua para você passar com o carro. Tem alguém a 30 por hora, você buzinando para ele sair da frente, porque você está preocupado com o que está acontecendo lá e o cara não sai. É um outro problema que você pode arrumar por conta da informação que foi passada de forma errada, porque a pessoa não foi orientada. Ninguém ensinou isso. E cada detalhe faz a diferença. Você pode atravessar a rua, ser atropelado, porque tua cabeça está lá, sem saber o que está acontecendo dentro da escola que foi atacada pela mensagem que você acabou de receber. Então, esses detalhes precisam ser treinados para que gerem em toda a comunidade escolar uma memória muscular e, diante desse cenário, as pessoas tenham um controle emocional e saibam exatamente o que fazer. Como agir, né? Exatamente. Eu vejo que a Câmara Municipal, o André, ela pode também promover audiências públicas, chamando aí os profissionais, principalmente gestores de escolas públicas e até particulares, para participarem de eventos que possam aí trazer uma noção maior do que realmente está acontecendo, apresentar números e mostrar o que precisa ser feito para melhorar esse cenário da segurança nas escolas. O que você pensa diante dessa situação toda que a gente está debatendo aqui? O que você acha disso? Então, eu tô aqui já conversando com você e vou deixar claro aqui para todos vocês que eu vou conversar com o presidente da Comissão de Educação, que é o vereador Rodolfo de Rui. É um amigo querido que tenho certeza que a gente levando essa pauta para ele, ele vai abraçar, para que a gente converse com o secretário de Educação e também levar até o prefeito, para que consigamos fazer uma audiência pública na Câmara para se discutir esse tema que é muito importante, convocar os donos de escola particular, convocar os responsáveis da Secretaria de Educação, para que ali se discuta e encontre soluções para que já se comece a ter esse trabalho de segurança nas escolas de alguma forma. Eu vi também que hoje, antes de vir, que já existe uma lei sancionada de 2022, que é a Lei Segurança nas Escolas, que ela é para se qualificar a Guarda Municipal para que eles estejam preparados para qualquer tipo de evento atípico dentro de escola, no caso, eventos de violência. A gente vai procurar saber se está havendo esse treinamento. Vou conversar com o prefeito, que eu tenho certeza que ele demonstra claramente que é muito preocupado com essa questão das escolas e vou bater esse papo com ele, perguntar qual é a possibilidade, falar com o secretário, ver se a guarda realmente já foi treinada, está preparada para isso. Acredito que alguns guardas devem sim ser preparados e, junto com eles, encontrar soluções para que a gente leve para essa audiência pública e dali saiam ideias concretas para que se exerça essa segurança da melhor forma nas escolas e também, junto a isso, conversar com o secretário de Educação para que consigamos pessoas que entendam e qualifiquem os professores, os inspetores escolares, as pessoas que trabalham dentro da escola, para que, caso isso aconteça, elas saibam como agir para defender as nossas crianças. Maravilha. Eu quero até te parabenizar aqui, o vereador André Jacaré, sempre muito atuante, é um vereador exemplar. O prefeito, doutor Serginho, também tem feito um trabalho grandioso na cidade de Cabo Frio. A gente sabe como que o prefeito pegou a cidade, como que
A cidade está caminhando em passos largos para avançar. E o André, todos os casos de ataques que ocorreram no país, eles precederam de ameaças. Isso é importante dizer, que às vezes as pessoas equivocadamente acham que esses eventos têm relação com índice de criminalidade local. Então, uma escola próxima ali a determinada comunidade, alguma coisa, que tem uma chance maior de acontecer um ato de violência, de ataque por agressor ativo, e não são problemas relacionados à mente das pessoas. E aí os sinais estão lá. Eu tenho um dado aqui que, em todos os casos que ocorreram, 80% dos agressores tinha relação ou teve relação com aquela instituição de ensino. Ou era aluno, ou era ex-aluno, ou era um funcionário, mas era conhecido daquela comunidade. Então, em algum momento, ele esteve lá, ou ele estava lá. E aí, dando os sinais, porque os sinais podem ser a pichação no muro do banheiro, uma mensagem de WhatsApp, uma verbalização. E os profissionais precisam estar atentos para identificar esse cenário. Mais de 37% dos casos de ataques são oriundos do bullying, essas encarnações que só quem pratica acha engraçado. E às vezes aquela pessoa que tem um comportamento, aquele aluno está mais quietinho, que fala pouco, interage pouco com os demais alunos, e por conta daquele comportamento ele começa a sofrer aquelas encarnações, ele não consegue se defender. E aí, ele guardando toda aquela mágoa, em determinado momento, vem um sentimento de vingança. É o que vem acontecendo nesses ataques que nós estamos acompanhando aí durante todos esses anos, de 2011 a 2024, os que eu pude estudar com mais profundidade, é exatamente isso. E ele quer se vingar, mas não de quem praticou o ato no período em que ele era aluno, mas do ambiente de onde ele sofreu todas aquelas encarnações. Então, saber identificar ou dar realmente a devida atenção para aquilo que está acontecendo, que parece pequeno, mas que em determinado momento pode se transformar em algo muito maior. É verdade. Essa questão do bullying também, ela tem que ser ter uma atenção mais ampla, mais especial. Acho que, assim, o que eu entendo também, Valci, é que o método de ensino, acho que também influencia muito nisso. Eu acho que antigamente, quando nós estudávamos, né, nós tínhamos medo de ser reprovados, então a gente tinha aquele interesse maior. Eu estudei durante um tempo num CIEP, e era integral. Horário, eu acho que a escola integral é o melhor, porque o aluno já sai dali para casa bem cansado, como eu chegava em casa, eu dormia para no outro dia de manhã estar na escola novamente, e eram várias atividades durante o dia, e a gente meio que não tinha tempo para isso. Nosso tempo era totalmente ocupado. Quando não estava estudando, estava fazendo atividade no pátio da escola, na quadra, e assim, tinha uma alimentação de excelência. Hoje em dia, eu fiz até um projeto que eu tenho aqui na colinha que eu fiz, que é uma aula de reforço no contraturno, principalmente nos locais de comunidade. Porque o aluno, ele sai, às vezes o pai e a mãe estão trabalhando, ele vai para casa. Aí ele não tem o que fazer, ele acaba indo para a rua. E hoje a rua é escola para coisas ruins. Exatamente. A gente sabe como funciona. Então, se esse aluno sai ali da sala de aula e num contraturno ele vai para uma aula de reforço, ele está aprendendo mais. Muitas das vezes a gente tem essa questão da dificuldade. Hoje, como eu disse, as escolas não comportam os alunos. Então, a maioria das salas de aula estão lotadas. Então, isso dificulta até para o professor ensinar. Hoje nós temos problemas graves de professores que têm problemas psicológicos muito, muito graves, que conversam comigo e falam, eu preciso de um apoio. Eu fiz também uma indicação para que os professores tivessem um apoio psicológico. Tem que ter, dentro da Secretaria de Educação, psicólogos para ter essas conversas com os professores, porque esse preparo, até mesmo para a segurança, eles têm que estar com a cabeça muito boa para poder lidar com isso. Você imagina você viver sob pressão, com vários alunos, muitas das vezes alunos que são mal educados, que tratam mal, que respondem, que querem bater nos professores, que também é uma causa de violência. Sim. Que a gente precisa conter. Então, assim,
tem que ter, de alguma forma, métodos de ensino para que isso acabe. Hoje também nós conversamos na Câmara sobre o 7 de setembro, que pegaram 500 alunos, levaram para o Morro da Guia. O Alfredo Gonçalves explica que tinham alunos do Araçá que não conheciam a Praia do Forte e que conheceram o Forte São Mateus. Muito legal. E aí eu citei a ele que eu sinto saudade da minha época, de quando eu era adolescente, e que tinha o desfile cívico da cidade, onde nós íamos para ali nós víamos o bombeiro militar, ali nós vimos a polícia militar fardada e ali junto com a gente desfilando aquilo ali, eles passam a se tornar os ídolos das nossas crianças. Hoje, infelizmente, a maioria dos ídolos de crianças são traficantes. É aquele cara da comunidade que anda com 2, 3 armas, que diz que manda, que é o dono do lugar. Então, assim, isso tem que acabar. A gente tem que voltar a ter... As nossas crianças têm que ter aquela admiração pela polícia militar, que é quem nos defende, pelo bombeiro militar, que é quem nos salva quando a gente está precisando de qualquer tipo de ajuda. Quando a gente está no desespero, na rua, que acontece alguma coisa, a gente liga para quem? É para a polícia militar, a gente não liga para o traficante. Então, assim, a gente precisa mudar esse cenário, principalmente das comunidades, para que se evite isso. E eu acho que o método, isso começa desde o ensino até todo esse preparo que a gente tem conversado aqui. Você falou de métodos de prevenção. Eu já tive aqui no Escudo Cast o Tolentino Reis, que muito envolvido com esporte. Ele é o idealizador do IFC, Instituto Formando Campeões, que hoje já beneficiou mais de 17 mil famílias. Falou com muita profundidade em relação aos benefícios que o esporte faz na vida de uma pessoa, contou a sua experiência particular. Nós, no próximo episódio, vamos ter aqui toda o corpo de professores, de profissionais da Academia Gracie Barra, falando da importância do esporte, o que o esporte faz na vida de uma pessoa, e que todos os países que implementaram, por exemplo, o jiu-jitsu no currículo escolar das crianças tiveram benefício justamente com a questão da disciplina do aluno. O aluno passa a desenvolver melhor em sala de aula, ele tem um comportamento muito mais apurado, porque o próprio esporte faz isso, né? Essa questão da disciplina. E o problema do bullying, que é um dos fatores principais desse cenário de violência nas escolas, ele despenca drasticamente, justamente porque o aluno ele passa a ser mais disciplinado. O esporte fez isso com ele. E isso é um benefício que é entregue não somente para o ambiente educacional, mas para dentro das famílias. Qualquer pai, qualquer mãe hoje quer ter um filho disciplinado. Ninguém quer ter um filho respondão, que quer bater nas pessoas. E o esporte não é preparar o aluno para ele bater em ninguém, né? Mas para se defender. Ele forja o caráter daquele aluno. E eu acho que essa é uma grande ferramenta de prevenção que, além de todos esses benefícios, ainda tem a questão do aumento de emprego, né, para os profissionais de artes marciais que vão estar podendo aí dar suas aulas nas escolas. O que você acha disso? Eu acho excepcional. Eu acho que o esporte é o melhor caminho hoje para que também se faça isso que eu acabei de dizer aqui. O jiu-jitsu na escola, a última escola que meus filhos estudaram, sem ser questão, tinha dentro da escola essa aula de jiu-jitsu. E assim, é o que você está dizendo, disciplinar o aluno. O aluno precisa entender que aquela mania de rua, ela não pode ser usada dentro da escola. E é o que eu falei, se ele não tiver tempo para ficar na rua aprendendo o que não deve, pode ter certeza que ele não vai ficar ali implicando com o amiguinho, falando besteiras para que esse amiguinho fique triste, e a partir daquele momento se cria ali uma pessoa amargurada que quer se vingar, como você relatou aí. Eu tenho, Valci, eu tô até aqui com uma colinha, alguns projetos que eu fiz, que nessa questão, né, para as escolas. É o que eu falei, é um projeto de lei que eu fiz, que é o reforço escolar, que cria o programa com o objetivo de contribuir para o desempenho escolar e a inclusão dos alunos da rede pública de ensino que moram em comunidades de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social e que apresentam dificuldades de aprendizagem ou defasagem em relação ao conteúdo programático.
É essa aula de reforço que eu citei para você, em um contraturno. Eu tenho um outro projeto de lei que é a implantação de salas de atendimento educacional especializado. Dispõe sobre a implantação de salas na rede municipal de ensino de Cabo Frio, visando garantir o acesso e a permanência de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Eu tenho outro que é o programa Música na Escola, que eu tenho muito Pô, orgulho. legal, cara. Esse projeto foi aprovado e já foi para o prefeito sancionar. A gente tem conversado muito, eu e ele até brinca comigo, ele fala, eu tô sem dinheiro e você me arruma mais problema, Uhum. mas assim, isso tem que ter. Pô, você falou de música agora, sabe o que eu lembrei, cara? Na minha infância, as escolas tinham bandas, aquelas bandas Exato. marciais, cara. E que eram as Pô, era bandas que a maneiro gente demais. desfilava. A gente ia treinar pro Exato. 7 de setembro. Então, Cara, era a sensacional. intenção é essa, é que isso volte. Eu acho que isso é essencial. Eu tenho outro projeto que é um projeto que parece simples, mas para a nossa cidade é importante, que é a inclusão de carne de peixe na merenda escolar. E hoje a gente tem aqui na nossa cidade é, um um trabalho que movimenta muito a nossa economia, que são os pescadores. Pô, legal. Ninguém nem imagina o quanto os pescadores movimentam a economia da nossa cidade. Então é para realmente incentivar eles. E eu fiz um também agora recente, que hoje foi aprovado, inclusive, lá na Câmara, que é a questão da adultização, que é o combate à adultização infantil, que estabelece medidas de prevenção, fiscalização e responsabilidade para situações em que crianças e adolescentes sejam expostos a conteúdos ou práticas inadequadas à sua faixa etária, tanto em ambientes físicos quanto digitais, públicos ou privados. É para que se faça campanhas para conscientizar os pais, para conscientizar também as escolas, para que isso não continue da forma que vinha, né? Sim. Graças a Deus prenderam esse digital influencer, como eu disse hoje na Câmara, um criminoso que usava realmente imagem de crianças. Eu vi vídeos dele com menina de 4 anos de idade dançando com roupas sensuais, para que através disso ele conseguisse dinheiro, e muito dinheiro. Ele pagava os pais, que são pais que não tinham boas condições, e que ele pagava, chegava a dar R$ 3.000 de mensalidade para levar essas crianças para casa dele e ali treinar essas crianças para que ele fizesse vídeos eróticos com crianças, e através disso ele arrecadasse dinheiro. Então ele ganhava milhões, dava R$ 3.000 para uma família ou outra, usando a imagem de criança. Então, a partir dele, eu vi que hoje isso se tornou realmente um crime que ninguém mais vai fazer, ao meu ver, né? Lógico que tem pessoas que desafiam a lei, mas eu entendo que isso vai diminuir bastante. Mas eu fiz esse projeto para que aqui no município se conscientize os pais de que não é bacana você fazer o vídeo da tua filhinha ali dançando funk, você postar na rede social e achar que isso é normal, porque tem muita gente que tem a mente poluída e que vê aquilo ali não como uma criança. Então, assim, eu sou totalmente contra, acho que não deve fazer, e criei esse projeto para isso. E tem mais um aqui que é muito importante para as escolas, que proíbe as músicas com apologia ao crime ou drogas dentro da escola. E proíbe mesmo. Se o aluno estiver ouvindo, esse projeto já foi sancionado. Se ele estiver ouvindo um proibidão no celular, numa caixa de som, até mesmo no fone, ele vai ter recolhido seu aparelho e não vai mais poder entrar na escola com ele. Então, assim, isso também diminui esse acesso, principalmente dentro da escola, a coisas que não são bacanas. Uma música que fala palavrões, uma música que faz apologia ao crime, a drogas, a armamento. Então, assim, a gente quer tentar de alguma forma, criando projetos, e que, sendo sancionados, devem ser cumpridos, principalmente quando é lei, para que diminua ao máximo essa questão da violência na escola. Muito interessante você falar do cenário que envolve as famílias, né, porque o cenário da segurança escolar, essa é uma responsabilidade coletiva. A segurança do espaço pedagógico, ela não está atrelada simplesmente à questão da própria escola em si. Também não é terceirizada para as forças de segurança e achar que as forças de segurança vão resolver tudo. É preciso entender esse cenário de forma coletiva, e às vezes o problema ele é oriundo de uma desestruturação familiar. Exato.
E aí entra o trabalho da assistência social. Como que Exato. funciona esse cenário aqui no município? Qual a experiência você pode contar desse Então, cenário? eu acho que, assim, isso tem que ser realmente um trabalho em conjunto. Você pegar a Guarda Municipal, montar comissões dentro das secretarias e, com isso, eles trabalharem em conjunto para levar as soluções. Parte de saúde também, que é muito importante, a assistência social, a Guarda Municipal, a Secretaria de Educação. Se colocar as secretarias em conjunto, eu tenho certeza que esse desenvolvimento vai ser muito maior. A gente vai conseguir fazer com que as famílias se conscientizem e que os pais, eles mesmos possam levar aos filhos a disciplina, explicar para o filho. Porque eu tenho um filho autista. Muitas das vezes meu filho tem crise na escola. Quando ele chega em casa, eu converso com ele, porque às vezes ele não é agressivo, mas às vezes ele acaba agredindo um amiguinho porque ele está chateado com alguma coisa e depois ele se arrepende. Mas eu sempre venho conversando, por mais que ele seja autista, e explicando para ele que aquilo não é bacana. Eu falo para ele: o pai te bate? O pai já te bateu? Não, pai, nunca bateu. Se o pai te bater, você não vai ficar triste? Vou, então você não pode bater no seu amigo. Então, assim, a educação, porque muitas das vezes, assim, os pais acham que quem tem que educar o filho é o professor. Exatamente. E não é assim que funciona. A educação começa dentro de casa. É a gente que tem que ensinar para os nossos filhos que ele tem que respeitar o professor. Porque se a gente não ensinar, ele vai chegar lá e vai desrespeitar o professor, vai desrespeitar o amiguinho, vai desrespeitar o inspetor, o guarda municipal, todo mundo. E eu falo sempre com meu filho, outro dia ele chegou com um bilhete da professora. E eu falo com ele, olha, não quero o bilhete da professora. Ah, mas o meu coleguinha, o fulano de tal, a professora colocou o nome dele no quadro. Eu falei, e o seu? O meu não. Eu falei, ele é seu amigo? Ele é meu amigo. Eu falei, então você tem que trazer ele para perto de você. Ô, meu amiguinho, fulano de tal, fica aqui, cara. A professora vai colocar o seu nome no quadro. Você tem que ser a boa influência. Você não tem que ser influenciado por um coleguinha que esteja ali falando na hora que não é para falar, desrespeitando, ou cantando, ou circulando na hora que não é para ficar andando dentro da sala de aula, atrapalhando outros colegas a prestar atenção na matéria que está sendo dada. Então, tem que respeitar o professor. E tem que ser sancionado. E aí, quando ele chega, às vezes que ele chegou em casa com um bilhetinho da professora, eu tiro o celular uma semana. Uma semana sem ver desenho. Eu pego as coisas que ele não gosta, que ele gosta, e eu tiro para ele sentir que não vale a pena eu continuar com esse comportamento na escola, porque essa sanção aqui dói demais. Eu gosto muito de, às vezes, olhar aqui um joguinho, ou ver o meu desenho, eu descer para poder brincar com as outras crianças, enfim. Então, eu acho que os pais precisam ter esse acompanhamento, conversar, como você bem disse, com os seus filhos e mostrar para eles o caminho. E esse envolvimento das famílias com a escola, essa conversa, né, com os profissionais de educação e as famílias, para entender também como que está esse relacionamento, para evitar que, através dessa desestruturação familiar, a escola possa estar ali correndo um sério risco, né, de um ataque, por exemplo, por um agressor ativo, por conta de um cenário que foi oriundo fora dos muros escolares. Exato. Uma situação que veio de fora, não veio de dentro da escola. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Um outro cenário, cara, que eu penso que os municípios poderiam adotar, que isso faria toda a diferença, é a criação de um conselho de segurança escolar, que envolveria a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, as famílias, a associação de moradores, a própria comunidade escolar, para ter ali periodicamente reuniões para tratar sobre a questão da segurança do espaço pedagógico. Isso funciona muito bem. Isso funciona muito. Então, isso cabe um projeto de lei. cabe um projeto de lei. Anota. Anota. Assim como tem o Conselho Comunitário de Segurança, o Conselho Comunitário de Segurança Escolar. Então, eu acho que isso aí pode evitar muita coisa, porque ali a gente vai ter ali as pessoas apropriadas para trabalhar aquele tema, já identificar ali o comportamento, com psicólogos, aí entra todo esse cenário para criar, montar, e fica muito legal. Muita coisa é evitada por conta disso, pode ter certeza. Isso é uma ótima ideia. Pode ter certeza que se não tiver, eu vou fazer um projeto de lei com isso aí. Muito legal. André, deixa uma mensagem nessa câmera aqui, cara, para os profissionais de educação da sua cidade, né, em relação a esse cenário da violência, você como parlamentar, qual vai ser o seu esforço maior para trazer aí uma maior sensação de segurança para esse grupo? Quero falar para você, cidadão de Cabo Frio, que pode sempre contar com o meu mandato
para a segurança do seu filho, para a segurança da escola do seu filho. Aqui conversando com o Valci, já vem várias ideias de novos projetos e com isso conversar com o nosso prefeito, doutor Serginho, para que consigamos elaborar esses projetos, aprovar eles na Câmara e fazer com que se realizem. Eu quero me colocar à disposição do profissional da educação para o que precisar. Meu gabinete está de portas abertas, pode me procurar levando ideias, levando projetos para benefício da vida de vocês, do trabalho de vocês. Eu quero colaborar, eu quero ver a cidade evoluir em todos os sentidos. Eu acho que a escola não tem nada mais importante, que é o começo da nossa vida, né, Valci? Exatamente. É ali que a gente aprende a viver, é ali que vem o preparo para o nosso futuro. Então, os nossos filhos têm que ter, sim, segurança na escola. Os nossos professores, os nossos funcionários, eles têm que ter essa preocupação. Nós temos que ter, nós que somos governantes, temos que ter essa preocupação com os profissionais das escolas da cidade de Cabo Frio, do estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Pode contar comigo. Gente, a gente está chegando ao final desse episódio, né? Foi muito bom. É importante a gente trazer para vocês que a nossa finalidade maior é justamente essa, é elevar o nível de consciência das pessoas, de toda a comunidade escolar, do que vem acontecendo em relação ao cenário de violência nas escolas, o que precisa ser feito, e a gente vem trabalhando sempre com profissionais especializados. Hoje nós tivemos a honra de ter aqui com a gente o vereador André Jacaré, do município de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, caso você esteja nos assistindo de um outro estado, e trouxe aí um pouco da sua experiência, foi muito de grande valia para a gente, né? Tudo que a gente conversou aqui hoje sobre esse tema. Espero que você goste. Se você gostou, fez sentido para você esse conteúdo, compartilhe para mais pessoas, pessoas que você conheça, pais, responsáveis, profissionais de educação, porque o YouTube entende que se você compartilhar, curtir, esse conteúdo é interessante, ele faz com que esse conteúdo possa alcançar outras pessoas. Então eu quero te agradecer pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui. André Jacaré, muito obrigado, cara, por aceitar esse convite, foi um prazer, uma honra poder contar com você. Valci, antes de mais nada, quero agradecer a você aqui pela oportunidade de poder estar aprendendo contigo bastante sobre essa questão de segurança na escola. Nós já tivemos outros papos sobre isso e é um assunto que eu tenho um real interesse em colaborar de alguma forma. Contamos com a sua audiência sempre aqui no EscudoCast, Segurança Escolar Levada a Sério. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus.